Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estar aqui fazendo esse culto doméstico. Espero que o Senhor Jesus venha falar com cada um de vocês nessa noite e que o Pai venha fazer a obra dele na sua e na minha vida, como tem feito sempre. Que o Senhor Jesus possa falar com cada um de nós nessa noite. Estarei dando a oportunidade agora a Ana Paula, que vai estar orando para o início desse culto e que o Senhor Jesus venha falar através dela. Senhor, meu Deus amado, obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigado por não faltar alimento na nossa mesa, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor. Senhor, que você venha curar essas pessoas com Covid, Senhor. Que você venha trazer a calmaria na família, Senhor. Que você venha ajudar os enlutados, Senhor, meu amado. Obrigado por tudo em nossas vidas, Senhor. Vai no cada leito do hospital, Senhor, curar os enfermos, Jesus. Venha abençoar nossa família, abençoa minha família, Senhor. Obrigado também pela vida do meu irmão e da minha tia aniversário hoje, Jesus. Continua abençoando a vida deles cada vez mais e mais, Senhor. Dê uma noite também abençoada e um culto também abençoado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Estarei dando agora aqui a oportunidade para o Pedro, que vai estar dando aqui uma palavra também. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estarei lendo de 2 Crônicas, capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por toda Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viesse à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Por quando, no mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastante sacerdotes e o povo se não tinham ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E as ordenaram que se fizessem passar pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel e a Jerusalém. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Eu vou deixar uma palavra hoje que vai estar em Números 16, os versos 4 ao verso 7, e depois também estarei lendo os versos 28 até o verso 30. Aonde você estiver, se você tiver um exemplar bíblico ou pela internet, pela Bíblia Online, e quiser acompanhar, como eu já disse, vai estar em Números 16, versos 4 até o verso 7. E depois, do verso 28 ao verso 30. E também vou pedir que o Pedro já abra também em Números 26, do 10 e 11. Ele fique com esse capítulo aberto. E a Ana Paula, ela vai abrir para mim em 1 Crônicas 9, 19. E também 2 Crônicas 20, 19. Ela vai marcar esses dois capítulos. 9, 19 de 1 Crônicas e também 2 Crônicas 20, 19. Estarei lendo, vocês não precisam botar no versículo, vocês dois aqui no versículo que eu vou ler agora. Fique parado nos versículos que eu pedi que vocês escolham, marcassem. Então, capítulo 16 de Números, verso 4, que diz: Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher
fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós, incensário, Corá, e toda a sua congregação, e pondo fogo neles, amanhã sobre ele, deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baixe vós, filho de Levi. Agora os versos 28 ao 30. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todo este feito, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que este homem irritaram ao Senhor. Amém, graças a Deus. Todos nós conhecemos essa história, a história de Corá. Corá com seus amigos se juntaram para fazer uma rebelião contra Moisés e contra Arão. Porque eles não estavam aceitando mais Moisés como líder da congregação de Israel e Arão como sumo sacerdote. Mas antes de mais nada, quando Corá e seus amigos e todos seus simpatizantes se rebelaram contra Moisés e Arão, na verdade eles se rebelaram contra a Deus. Porque quem escolheu a Moisés e Arão foi Deus. Então, para começar, quem foi Corá? Corá era filho de Izar e neto de Coate, e nada mais que primo de Arão e de Moisés. Corá conseguiu reunir contra Moisés a maioria dos levitas do povo contra Arão e Moisés. Corá conseguiu reunir aproximadamente 250 levitas. Ficaram lá de Moisés e de Arão somente os 70 anciões. Moisés sabia que somente uma intervenção divina para provar ao povo que Deus era com ele. Deus manda que Moisés e o que estavam com ele se afastarem, que ele iria destruir toda a congregação. Porém, Moisés bote seu rosto no chão e ora ao Senhor para que não destrua aquele povo. Moisés, ele tem compaixão daquele povo, porque se Deus quisesse, destruiria todo aquele povo. Mas, mais uma vez, Moisés pede pelo povo novamente a Deus, para que não venha destruir aquela nação, não venha destruir aquele povo. E Deus vai ali e elimina somente a Corá, seus amigos, quando Deus abre o chão, provando que ele foi aquele que ele escolheu. Ele escolheu a Moisés e Arão. Moisés para ser o líder de Israel e Arão para ser o seu sumo sacerdote. Nós sabemos que para ser sumo sacerdote, para ser sacerdote, ele tinha que fazer parte da família de Arão. Ele tinha que fazer parte da tribo de Levi. Com isso, por causa da desobediência de Corá, ele não aceitava ser somente levita. Ele queria muito mais do que ser levita. Ele queria ser
o sumo sacerdote. Só que o que eu vejo com essa história aqui, que é como lá na palavra do Senhor mesmo diz o seguinte, que Deus separa uns para doutores, outro para professores, outros para diácono, outro para obreiros, outro para pastores. Então, se Deus te separou para ser um líder, lidere o povo. Mas se Deus te separou para ser um levita, faça a obra do Senhor. Faça a obra. Hoje, na verdade, nós não temos mais os verdadeiros levitas. Nós vemos muitas pessoas se intitulando, me perdoam essas pessoas, que se titulam como levita, porque na verdade o levita era aquele que cuidava da casa do Senhor. Era aquele que estava ligado diretamente à obra do Senhor. Ele não somente louvava ao Senhor, não, porque hoje os levitas de hoje vão para a casa do Senhor, louvam ao Senhor, acabou de louvar, muitas das vezes não fica nem dentro do culto para assistir. Ou eles descem, ou eles muitas das vezes não estão nem aí, só chegam na hora de louvar o Senhor. Isso também é uma questão de rebeldia contra Deus. Porque nós não devemos estar somente na casa do Senhor, somente para ouvir o louvor, ou somente para ouvir a pregação do irmão A ou do irmão B. Nós temos que estar ali dentro da casa do Senhor para assistir o culto, principalmente desde o início até a bênção apostólica. Desde a oração inicial à bênção apostólica. Nós vamos ver que por causa dessa revolta, Deus abre a terra, engole Corá, seus amigos e tudo que eram deles. Agora eu vou pedir para que Pedro leia aonde eu pedi para ele separar, que é Números 26, 10 e 11. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal, mas os filhos de Corá não morreram. Nós vemos aqui que os filhos de Corá, está aqui no Números 26, 11, eles não morreram. Irmãos, você pode ser até filho de Corá, mas você não precisa ser que nem é ele. Você tem a opção. Essa história que botaram na tua cabeça, que filho de peixinho, peixinho é mentira. Porque é que nem aqui, isso é lá no mundo as pessoas falam, filho de peixinho, peixinho é. É que nem aqui, no meio do povo de Deus, muitas das vezes as pessoas acham que a pessoa, por ser filho de um pastor, ele também é cristão. E muitas das vezes não. Muitas das vezes ele está lá fora, fazendo algo que não agrada os olhos do Senhor. E se ele, o filho de um pastor, está lá fora fazendo algo que não agrada os olhos do Senhor, o seu pai não tem nada a ver com isso. Porque eu creio que o pai, aquele pastor, ele orientou o seu filho, a sua filha, debaixo do caminho do Senhor, na palavra do Senhor. E se ele está lá fora, é porque ele não quis ouvir. O pai e a mãe, o seu pai que é pastor, a sua mãe que é missionária, te ensinou. E se você está lá fora, a culpa não é dos seus pais. Se te acontecer alguma coisa, a culpa não é dos seus pais, a culpa é sua. Porque você tem o direito, ele te ensinar o caminho e no caminho, mas só que você quis se desviar. Então volte que ainda há tempo. Agora também eu vou pedir que a Ana Paula leia os versículos que eu pedi para que ela leia. 9:19. Salum, filhos de Coré, filhos de Ebizaf, filhos de Corá e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, e seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Agora o 2, 20, 19.
dispuseram-se os levitas, dos filhos de coatitas e dos coereitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Olha só, os filhos de Corá, quando você não aceita o que seu pai ou sua mãe faz de errado e continua debaixo das mãos fortes do Senhor e não se rebela contra ele, contra o nosso Deus, ele te abençoa. A geração de Corá foi abençoada pelos filhos dele. Não por causa de Corá, porque Corá ele foi tragado pela terra, mas seus filhos não quiseram seguir os passos de seu pai e foram abençoados de geração a geração. Então você só vai errar, só vai fazer as coisas erradas se você quiser. Ninguém vai te levar para o mau caminho. Muitas das vezes existirão pessoas que vão te mostrar o mau caminho. A entrada do mau caminho. Vão te mostrar a estrada do mau caminho. Mas você só vai seguir por aquele caminho se você quiser. Porque ninguém vai te levar obrigado. Você só vai seguir por aquele caminho se você quiser. Então é dessa forma que você tem que fazer. Você não tem que seguir o caminho que não é o de Deus. Se você continuar no caminho que o Senhor escolheu para você, se nós continuarmos por esse caminho, nós e a nossa geração será abençoada. Nós vamos ver também que junto com Corá e seus amigos foram destruídos por Deus com uma grande labareda de fogo, com o fogo do Senhor, 250 levitas. 250 levitas que eram simpatizantes da rebelião que Corá e seus amigos fizeram. Irmãos, esses 250 levitas, eles não foram obrigados. Corá os obrigaram, não. Eles já tinham isso no coração deles. E se juntaram com Corá. E quando eles se rebelaram contra Moisés e Arão, junto com Corá, eles se rebelaram contra Deus. É dessa forma que acontece com você. Lá fora, no mundo, tem um ditado que se diz muito e é certo. Quem com porco se mistura, farelo come. Irmãos, mesmo que você não faça as mesmas coisas que aquelas pessoas fazem, mas você está misturado. Você está comendo farelo. Porque muitas das vezes você vai falar assim, não, eu conheço ele, só estava ali, mas eu não participei. Mas meus irmãos, se você está perto de alguém que comete um delito, mesmo que você não cometeu, mas se você está junto, você comete esse delito passivamente. Porque você viu, porque você participou passivamente. Você não precisa, como se diz aí, puxar o gatilho para provocar um assassinato. Quando você sai para fazer uma baderna com alguém, uma rebelião com alguém, fazer algo de errado com alguém, mesmo que você só seja um simpatizante, você vai ser destruído. Você pode ser preso. Você pode ser condenado por aquilo que onde você estava fez. Então se afaste. Se afaste das falsas amizades. Se afaste das más companhias. Você não tem que estar aí com essas más companhias. O seu lugar não é esse. O seu lugar é ao lado do seu pai e da sua mãe, que está debaixo da presença do Senhor. A mesma coisa eu também falo para os pais
que estão lá fora no mundo se juntando com as más companhias, enquanto seu filho está dentro da casa do Senhor buscando por você. Pai, mãe, que também está afastado do caminho do Senhor, se afasta dessas más companhias. Se afasta. Se afasta. Porque senão o fogo do Senhor vai cair sobre a sua vida. Quantos de vocês que estão afastados do caminho do Senhor, e principalmente aqueles que conhecem a palavra do Senhor, estão afastados e já tiveram vários livramentos? Aproveita hoje e dê tchau para as más companhias e retorne para o caminho do Senhor. Retorne. E você que está dentro da casa do Senhor, que está indo contra seu líder, querendo se levantar contra ele, porque está se achando o melhor, porque muitas das vezes você tem faculdade, tem bacharel. Tome cuidado. Não se rebele contra o seu líder, não. Junte-se a ele para fazer a obra do Senhor. Porque quando você se junta ao seu líder para fazer a obra do Senhor, você será abençoado. Mas não se junta àquele líder que às vezes faz a obra de qualquer jeito. Mas também não se rebela contra ele, não. Ora por ele. Quando você estiver vendo uma pessoa que está com um pé lá dentro da igreja e outro no mundo, não critique ele, não. Ore por ele. Chama ele para conversar. Mas não se rebela contra o seu líder. Não se rebela contra aquele que Deus colocou para te guiar na direção dele. Siga em frente. Fica ali, ó. Ora ao Senhor. Se você está numa igreja que você não está não está se sentindo satisfeito, porque você não concorda com a liderança e com as coisas que seu líder está fazendo, porque às vezes é uma doutrina, às vezes é um costume, procure uma outra casa espiritual, procure uma outra igreja, uma igreja que de repente você vai se enquadrar melhor. Certa vez eu e um colega estavam conversando que a igreja dele, os meninos foram jogar futebol contra uma outra igreja. De repente, o outro time, pum, sumiu. Todo mundo se escondeu. Daqui a pouco voltaram, eles perguntaram, o que houve? Por que vocês se esconderam? Não, nosso pastor passou. E ele não gosta que a gente jogue futebol. Então faça o seguinte, meu irmão. Se seu pastor não gosta que você jogue futebol, e você gosta de jogar futebol, vá para uma igreja que permita. Não faça nada escondido do seu pastor, não. Porque aí é feio. Isso é feio. Você está mentindo para o seu pastor. E quando você muitas das vezes mente para o seu líder, você está mentindo para Deus. E para terminar, finalizar, eu quero que vocês saibam o seguinte. Saiba, se Deus te levantou, não se preocupe com aqueles que querem lhe derrubar, pois serão os seus inimigos que não ficarão de pé. Não se preocupe. Se estão querendo te derrubar e você está certinho, debaixo das mãos do Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor designou você fazer, e você está verdadeiramente fazendo a obra do Senhor, não se preocupe. Porque quem vai cair não é você, e sim os seus inimigos. Espero que essa palavra fique no coração de cada um de vocês, e que o Senhor Jesus continue falando com cada um de nós, através das palavras, das orações, através de tudo aquilo que Ele tem para falar conosco. Estarei pedindo para o Pedro fazer a oração final, e logo depois estarei dando a bênção apostólica. Não esqueça de curtir essa mensagem, compartilhe com seus amigos, porque eu creio que tem alguém necessitado de ouvir a voz do Senhor. E se inscreva lá no canal, Irmão Roberto Cordeiro, no YouTube, e curta a página
no Facebook, irmão Roberto Cordeiro, e me siga no Instagram. Amém e graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai. Muito obrigado por esse culto abençoado, Pai. Muito obrigado pelas vidas que voltaram para Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, também pelas vidas, Pai, que se renderam hoje ao pé da cruz, Pai. Toma cada vida, Pai, que está vendo as lives, Pai, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, Pai. Toma a minha vida e toma a vida da minha família, Pai. Toma a vida do meu tio e da minha tia, Pai, que estão completando mais um ano de vida hoje, Pai. Toma cada um deles em Tuas mãos, Pai. Pai, também venho pedir, Pai, para toma a vida dessas pessoas que estão vendo as lives em seus trabalhos, ou em seus, no ônibus, ou no carro, Pai, que está ao caminho da sua casa, ou ao caminho do seu trabalho, Pai. Leve eles em segurança, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém e graças a Deus. E você que sentiu no coração de entregar sua vida para Jesus, ou retornar para o caminho dele, levante sua mão e fala para ele que você deseja que ele faça parte da sua vida. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até a próxima e que o Senhor Jesus vos abençoe.